Olá a todos, meu nome é Gabriel Coelho Costa. Esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre algoritmos de inteligência artificial. No vídeo de hoje a gente vai abordar uma classificação utilizando a rede Multilayer Perceptron. Lembrando que essas apresentações, fazem parte de trabalhos desenvolvidos na disciplina de inteligência artificial, ministrada na Universidade Federal de Lavras. Os integrantes do grupo, todos muito bonitos, diga-se de passagem. Descrição da aplicação. Basicamente foi desenvolvida, então, como eu disse, uma classificação supervisionada, utilizando uma rede neural com arquitetura Multilayer Perceptron, que seria a arquitetura mais simples, dentre as existentes. E por fim foi realizada uma avaliação baseada em métricas e a comparação dos resultados com a classificação via KNN. Também é um algoritmo de classificação supervisionada, porém bem mais simples. Para isso foi utilizado o Iris Dataset, também nos vídeos anteriores, e também, dessa vez, o Wine Dataset. Metodologia. Para o Iris Dataset, basicamente foi utilizada uma camada de entrada com 4 neurônios, justamente devido ao número de atributos do dataset. Uma camada oculta com 8 neurônios, utilizando a função de ativação tangente hiperbólica, e uma camada de saída com 3 neurônios, que se deve os três rótulos possíveis no conjunto de dados, utilizando a função de ativação softmax, que é muito comumente utilizada nesses problemas de classificação multiclasse, onde basicamente ela vai fornecer a probabilidade de uma determinada instância estar em uma determinada classe. E para o Wine Dataset, uma camada de entrada com 3 neurônios, devido também à dimensionalidade do dataset, são 3 atributos. 2 camadas ocultas, uma com 16 e outra com 8 neurônios, utilizando a ativação ReLU. E a camada de saída também, com 3 neurônios e ativação softmax. A função de custo cross-entropy foi utilizada para fazer o cálculo da função de custo, que é implícita no MLP Classifier, que foi utilizado no algoritmo, disponibilizado pela biblioteca Scikit-Learn. E a otimização dos pesos foi baseada na técnica de descida do gradiente, que está embutida ali no Adam Solver. Então, relembrando um pouco, o modelo Perceptron é a arquitetura de rede neural mais simples existentes. Esses algoritmos que envolvem o uso de redes neurais são um subgrupo de algoritmos de aprendizado de máquina, que por sua vez são um subgrupo de algoritmos de inteligência artificial. Então essa definição, essa conceituação do que seria inteligência é até bem controversa, mas algoritmos de aprendizado de máquina são basicamente algoritmos que buscam aprender padrões nos dados que foram fornecidos, eliminando então a necessidade de você fornecer regras arbitrárias para que o modelo faça uma determinada classificação ou desempenhe alguma outra tarefa. E aí, dentro desses algoritmos de aprendizado de máquina, existem os algoritmos de Deep Learning, que é o caso do Multilayer Perceptron, que é o caso desses algoritmos que utilizam basicamente uma rede neural que busca simular o cérebro humano por meio das conexões com neurônios e tudo mais. Então, o modelo Perceptron ele recebe várias entradas e produz uma saída binária, 0 ou 1. Seria a arquitetura mais simples possível. E a evolução disso seria o que? Uma rede Multilayer Perceptron, onde basicamente a gente tem o que? Vários perceptrons conectados, onde a saída de cada perceptron é distribuída para os perceptrons da camada posterior. Cada neurônio ele pode ser descrito pelo seu peso, pelo seu viés, que é o bias, e a função de ativação, que seria a transformação não linear que o neurônio realiza após fazer o somatório ali do peso multiplicado pelo valor de entrada e do limiar aqui, que seria o bias. A função de custo vai quantificar o quão próximo o valor que foi inferido pelo modelo está dos rótulos reais. E ela é uma função de várias variáveis. Basicamente, todos os pesos da rede e todos os vieses da rede determinam o valor que foi cuspido ali na camada de saída, e a função de custo vai medir o quão próximo valor inferido está do valor do rótulo real. E para fazer a otimização desses pesos da rede, para que o modelo convirja para um modelo que realmente começa a acertar as inferências, começa a detectar os padrões, é utilizar a técnica de descida do gradiente,
que é um método então para otimizar essas funções complexas baseado no vetor gradiente, que tem a propriedade, né, de apontar para a maior taxa de descontinuidade da função. E a ideia é justamente essa, né, encontrar o mínimo global da função de custo, ou seja, para quais valores de W e B a função de custo assume valor mínimo, ou seja, o modelo realiza as inferências com maior corretude, mais próxima dos rótulos fornecidos, né, já que se trata de uma classificação supervisionada. E, além disso, um outro alicerce importante que desse algoritmo, né, é a técnica de retropropagação, né, o backpropagation, que é utilizado justamente para calcular o gradiente dessa função de custo e atualizar os pesos da rede, onde é utilizado a regra da cadeia, que basicamente permite que cada neurônio consiga calcular o quanto ele contribuiu para o valor que foi inferido. E a partir dessa diferença, né, entre o valor inferido e o valor real, né, ou seja, a partir do valor calculado pela função de custo, cada neurônio consegue calcular a contribuição dele para aquele valor final. Então, a regra da cadeia como a gente poderia pensar, né, nessa rede neural como uma função composta, né, já que a saída de um neurônio é a entrada de outro, a regra da cadeia é utilizada justamente para calcular essas derivadas parciais de cada neurônio. Então, aqui os resultados que foram obtidos, a matriz de confusão aqui do Iris dataset, com apenas uma inferência errada, e a matriz de confusão aqui do Wine dataset, com um valor um pouco maior, né, de inferências de imprecisões aqui, né, as métricas também um pouco inferiores, mas por se tratar de uma rede mais complexa, ainda são valores bem satisfatórios. E aqui a comparação, né, entre as métricas do Multilayer Perceptron e o KNN considerando 7 vizinhos, né, onde ele teve 100% de precisão, e nas demais métricas. E no MLP essas métricas ficaram próximas de 98%, ou seja, ambos valores ali muito próximos. Então, como conclusão, a MLP, né, apresentou boas métricas de desempenho em ambos os conjuntos de dados, tanto no Iris quanto no Wine dataset, mesmo utilizando arquiteturas ali bem simples, né, com uma ou duas camadas ocultas, com alguns poucos neurônios. O treinamento também convergiu muito rápido nos dois casos, se tornando, ou seja, bem eficiente, né? A rede aplicada ao Wine dataset foi necessário que ela fosse um pouco mais complexa, justamente devido a essa natureza não linear da separação entre as classes, como eu comentei, né? De forma diferente do Iris dataset, né, onde existe uma separação linear, permitindo que a rede seja bem mais simples ali, né? A separação, o padrão envolvido ali a ser aprendido, né, pelo modelo é bem mais simples. A comparação entre o KNN e o MLP no Iris dataset não evidenciou grandes diferenças, né, os valores, as métricas ali ficaram muito próximas, uma vez que o Iris é um problema relativamente simples, né, são poucas instâncias, poucos atributos, não exigindo o pleno potencial das redes neurais, né. Então, se a gente, esse não foi um bom exemplo para a gente comparar a performance, né, e o poder, né, das redes neurais em comparação, né, com um algoritmo mais simples de classificação como o KNN. Então aqui eu vou mostrar aqui os dois notebooks que foram desenvolvidos. Primeiramente aqui o Iris dataset. A gente primeiro faz a importação das bibliotecas, carrega o dataset e faz o split, né, em treino e teste, onde a gente vai calcular as métricas posteriormente. A definição da arquitetura da rede neural, né, da Multilayer Perceptron, utilizando basicamente, a gente está criando uma instância desse MLP Classifier, que é disponibilizado pelo Scikit-learn, onde a gente consegue definir aqui uma série de parâmetros da rede, né? Então, por exemplo, a camada oculta com 8 neurônios, a função de ativação, no caso da tangente hiperbólica, o solver que utiliza a técnica de descido gradiente, e outros parâmetros, né, como batch size, taxa de aprendizado da rede, ou seja, o quanto a partir ali da função de custo os neurônios, os saltos, né, entre os pesos vão ser atualizados, né, o quão grandes serão esses saltos. E por fim, a gente realiza o treinamento da rede, onde ele calcula então os pesos ótimos para a rede, os vieses ótimos também. E por fim a gente faz a inferência desses dados. Depois a gente calcula essas métricas do modelo e printa elas. Então basicamente aqui um print aqui mostrando o valor que foi inferido em comparação com o rótulo real, né? Então, na maioria dos casos aqui, como vocês podem ver, ele acerta em todos, né? Com exceção aqui, por exemplo, aquele único caso que foi mostrado ali na matriz de confusão,
onde era uma espécie do tipo Iris virgínica, e ele classificou como, né, o rótulo era Iris virgínica, e a inferência diz que seria na verdade era uma versicola, e a inferência diz que era uma virgínica, né. E aqui, por a matriz de confusão evidenciando isso, né, e as métricas foram mostradas ali no relatório, né. De forma muito semelhante para o Wine Dataset, o imposto de bibliotecas, o carregando o dataset e aqui a definição da rede, né. Aqui uma arquitetura um pouco mais complexa, devido também, né, ao dataset ser exigir, né. Então aqui duas camadas ocultas, né, uma com 16 e outra com 8 neurônios, ativação ReLU, o solver também um ADA, né, e também aqui o máximo de iterações entre 1000, mas o algoritmo por si só já estava convergindo bem antes disso. Novamente, as métricas do modelo foram calculadas e foram printados aqui para a gente poder realizar essa comparação, né? Então aqui novamente ele acerta na grande maioria, mas realmente aqui ele erra já um pouco bem mais. E as métricas aqui printadas no final. Então o trabalho foi esse. Agradeço a todos aí que acompanharam o conteúdo. Muito obrigado.